Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta videoaula do curso do Manual EFD do Amapá, em que a gente vai falar sobre a forma de apropriação dos créditos concedidos pelo fisco por meio de processo administrativo ou ainda concedidos por meio de processo judicial. Para falar dessa forma de escrituração, a gente precisa necessariamente antes falar um pouco sobre um dispositivo que existe no artigo 60 do regulamento do ICMS. Ele trata do mecanismo de restituição e no parágrafo 6º nós temos a seguinte redação: quando autorizada a restituição de indébito ou reconhecimento de crédito fiscal para aproveitamento na escrita fiscal, o contribuinte somente poderá utilizar, em cada período de apuração, no máximo, o correspondente a 30% do valor do saldo devedor apurado no período. Esse é um dispositivo que nem todos conhecem, mas que é muito importante que seja observado quando da apropriação dos créditos concedidos por processo administrativo, porque o dispositivo é muito claro. O que ele diz? Ele diz, sempre que o fisco autorizar o aproveitamento de algum crédito na escrita fiscal, o contribuinte deve observar o limite de 30% do valor do saldo devedor para apropriação dentro de um mesmo período. Então, não é porque o fisco concedeu a você um crédito no valor de, vamos chutar aqui, R$5.000, que você vai estar autorizado a, no mesmo mês, apropriar integralmente esses R$5.000. Aplicando o disposto no parágrafo 6º do artigo 60, o valor que você apropria em cada mês vai depender do saldo devedor que você apurou naquele mesmo período. Conhecer essa regra é muito importante para a gente conseguir entender a lógica de escrituração descrita no Manual de Orientações. O que ele fala aqui? Que para você escriturar esse tipo de crédito, a primeira coisa que você vai fazer é registrar o crédito concedido no registro 1200. O que é o registro 1200? Recorrendo à descrição constante no Guia Prático Nacional, a gente tem que o registro 1200 demonstra a conta corrente dos créditos fiscais de ICMS controlados extra apuração. Cada unidade federada determinará a obrigatoriedade de apresentação desse registro. E aí, no Amapá, a Portaria número 1 de 2017 estabeleceu no inciso 3º do artigo 4º que o preenchimento do registro 1200 vai ser obrigatório pelos contribuintes detentores de crédito acumulado nas hipóteses a serem definidas no Manual de Orientações de que trata essa mesma portaria. Por isso, quando a gente olha no Manual de Orientações, o primeiro registro aqui a ser escriturado é o 1200. Para que serve o 1200? Se você tem um crédito num valor que você não pode apropriar integralmente em um mesmo período, o manual determina que você faça o controle desse crédito no registro 1200. Para quê? Para que haja um registro de quanto daquele crédito vai sendo gradativamente consumido. Então vamos analisar o Manual de Orientações em conjunto com aquele dispositivo do artigo 60, parágrafo 6º. Inclusive, ele é mencionado aqui no Manual de Orientações. Digamos que você tenha um crédito concedido num processo administrativo no valor total de R$5.000, ok? Se você for aplicar a regra do parágrafo 6º do artigo 60, você vai ter que apropriar desses R$5.000 o limite de 30% do teu saldo devedor. Então, suponhamos que o saldo devedor da tua apuração no final do período foi de R$2.000. Se você tem um saldo devedor de R$2.000, embora você tenha um crédito total concedido no processo no valor de R$5.000, considerando o limite de 30% desse teu saldo devedor, você só vai poder apropriar desses R$5.000 o limite de R$600, ok? E agora a gente vai ver como é que você faz isso. A primeira coisa que você tem a fazer é preencher o registro 1200. Você encontra o registro 1200 aqui em Informações Gerais no bloco 1 do Programa Validador da Receita Federal.
A terceira opção que a gente tem aqui é a opção créditos fiscais, que é justamente onde a gente localiza a aba do registro 1200. Então a gente vai fazer a criação de um registro 1200. Vamos voltar aqui no manual e observar que a gente vai abrir um registro 1200 com o código de ajuste AP09-2001. Então aqui, ó, a gente vai selecionar o código de ajuste AP09-2001, que tem o detalhamento apropriação de crédito concedido por processo administrativo ou judicial. Esse primeiro campo, saldo de créditos fiscais anteriores, você vai preencher na hipótese de nos meses anteriores você já ter um registro 1200 aberto com esse mesmo código de ajuste. Se é a primeira vez que você está abrindo esse registro, então aqui a gente não vai ter valor transportado de períodos anteriores, a gente vai preencher com 0. Em crédito apropriado do mês, é justamente, vamos pegar o nosso exemplo de um crédito concedido por meio de processo administrativo, no valor de R$5.000. Então, se o meu processo administrativo me concedeu R$5.000 e eu estou apropriando ele nesse período de apuração, então eu vou colocar os R$5.000 neste campo aqui, crédito apropriado no mês. Eu ainda não estou utilizando isso na minha apuração. O 1.200 ele não tem reflexo direto no bloco E, que é o livro registro de apuração. Aqui é um registro apartado apenas para controle de quanto desse crédito vai ser consumido lá no teu livro de apuração. Em créditos recebidos por transferência, a gente não vai utilizar esse campo nessa hipótese. Crédito utilizado no período, aqui sim você vai dizer quanto desses R$5.000 você vai apropriar neste período de apuração. Por enquanto, a gente vai deixar esse campo aqui com 0, que a gente vai lá para o livro de apuração para a gente definir, à luz do que dispõe o parágrafo 6º do artigo 60 do regulamento, qual é o valor que a gente pode utilizar desses R$5.000. Então, por enquanto, o saldo de crédito fiscal que eu tenho são os R$5.000. Vamos dar um pulo lá no livro de apuração para a gente dar uma analisada na apuração desse período. Então, aqui eu tenho uma apuração em que o valor total dos débitos foi R$5.000, o valor total dos créditos R$3.000 e eu apurei um saldo devedor de R$2.000. Depois que você apura o seu saldo devedor, você aplica sobre ele o limite dos 30% e eu vou chegar no valor de R$600. Então, R$600 é o valor máximo que eu posso apropriar do meu crédito nesse mês de referência. Eu ainda não vou preencher nada aqui, porque a gente vai continuar o preenchimento do registro 1200. Bem, então aqui, ó, em créditos utilizados no período, eu vou informar os 600 que eu posso utilizar nesse mês de referência. E vai ficar uma diferença de 4.400, que é o crédito que eu tenho direito de apropriar nos períodos seguintes. Então, observa que eu guardo um histórico do valor que já foi consumido desse total de R$5.000. Lá no próximo mês, quando você for abrir novamente o registro 1200 com esse código de ajuste, aqui em saldo de créditos fiscais anteriores, você vai informar o quê? Exatamente esse saldo de 4.400 que ficou desse período de apuração. E aí o ciclo recomeça. Você vai terminar a sua apuração, vai verificar qual é o limite de 30% para definir quanto no próximo mês você vai consumir desses R$ 4.400, ok? Quando você informa qualquer valor aqui nesse campo, créditos utilizados no período, por regra, o programa validador vai exigir que você preencha o registro filho 1210. É aqui que você vai detalhar como você está utilizando esses R$600. E esse preenchimento está disciplinado no manual de orientações. Aqui está dizendo que a gente vai preencher o registro 1210 utilizando o tipo AP02. Então aqui a gente vai informar o tipo AP02, que se trata da utilização de crédito para abatimento de saldo devedor limitado a 30%. E aí eu vou informar os R$600. O próprio manual determina que a gente não precisa preencher o campo número do documento, nem chave de documento eletrônico. Pronto.
A gente terminou de prestar as informações referentes ao registro 1.200, informando que a gente vai consumir desse total de 5.000 que foi concedido no processo administrativo, o valor de R$600. Mas isso não tem reflexo direto no registro de apuração. A gente precisa ir lá no livro de apuração e aqueles R$600 que a gente vai consumir nesse período, a gente vai informar aqui, valor total dos ajustes a crédito. Então, eu vou me creditar aqui dos R$600 e, consequentemente, eu passo a ter um saldo devedor de R$1.400. Sempre que a gente informa qualquer valor no campo valor total dos ajustes a crédito, passa a ser obrigatório informar o registro E111 com o detalhamento desse crédito. E de acordo com o que dispõe o manual de orientações, o código de ajuste que a gente vai utilizar é o AP 020003. Então aqui a gente seleciona o AP 020003, outros créditos determinados por ato administrativo ou judicial. E aí eu informo os R$600. O manual de orientações também determina que no registro E112 nós informemos o número do processo administrativo ou judicial onde o crédito fiscal foi concedido. Ora, o motivo é muito simples. Se você está informando que esse crédito de R$600 que você está apropriando foi determinado por um ato administrativo ou mesmo judicial, a consequência natural é que você informe no registro E112 em que processo isso foi autorizado. Então, aqui no registro 1.200, de acordo com o manual, no campo número do documento de arrecadação você não informa nada. Aqui você vai informar o número do processo. No caso dos processos administrativos em que o crédito foi concedido pelo fisco, o número que você vai informar, esse número aqui, ó, com 11 caracteres. Ok? Você vai informar então o número do processo. Em origem do processo, se for administrativo, você vai informar Cefaz, se for judicial, qual foi a esfera judicial que concedeu, e vai informar a descrição resumida do processo. Por exemplo, restituição de ICMS pago em duplicidade. Ok? E aí você salva. Com isso, você apropriou o crédito cumprindo estritamente o que determina a legislação do Amapá. Então, fiquem atentos, a apropriação de crédito concedido por processo administrativo pelo fisco tem que observar o limite de 30% do saldo devedor do período, ok? E essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima!